Fala pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast no Blog Pod. Hoje a gente vai conversar com Augusto Filho, um jovem entusiasta do carros elétricos e híbridos. O cara conhece tudo e mais um pouco e hoje nós vamos tentar explicar para vocês, tirar muitas dúvidas e desmistificar muita coisa em torno desse assunto. Boa noite, Augusto Filho, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Marcelinho, beleza? E te apresenta aí, fala aí um pouco aí desse assunto, dessa Perfeito. Coisa que tu entende de carro elétrico, de carro híbrido, que tu é um estudioso, né? Isso, sou um grande apaixonado por tudo que tem quatro rodas, anda pra frente e pra trás, eu sou apaixonado, cara. Então, assim, a minha vida inteira eu estudei sobre o assunto, não trabalho com a área, mas sempre estudei, sempre fui aficionado por acompanhar todo tipo de novidade, tudo que existe no mercado. E eu acredito que os carros elétricos, híbridos e todos os tipos de híbridos que temos no mercado, eles têm que ser desmistificados, cara, porque a gente sempre recebe informações, recebe notícias, sempre fazendo aquilo, como é que eu posso dizer, uma palavra melhor aqui pra gente conseguir deixar bem claro, mas acaba que os carros elétricos são muito vilanizados, entende? Então é uma coisa legal, um assunto legal da gente conversar, é desmistificar, mostrar que dependendo do cenário, dependendo da tua rotina, tu consegue sim ter um carro elétrico, consegue ter um carro híbrido, te explicar qual tipo de carro híbrido tu pode comprar de acordo com a tua realidade e saber as limitações, né? Até onde um carro elétrico pode ir, onde que o calo ali vai apertar e te dar uma solução, né? Hoje o carro elétrico tem sido muito vendido, ele já faz parte de 14% do mercado nacional de carros vendidos 0 km, que é muito grande, é uma mudança muito, muito rápida. Todo tempo, há 5 anos atrás, tu imaginaria em olhar toda hora na rua um carro elétrico? Há 5 anos atrás? Não passa, na minha cabeça, pelo menos, não passava. Né? Isso que eu ia te perguntar. O carro elétrico, ele veio mesmo para ficar? É uma realidade ou ainda falta muito? Falta muito, cara. Tem muito chão ainda, mas eu acredito que o carro elétrico ele não veio para substituir o carro a combustão. Ele é mais um nicho, ele é mais um tipo de carro que tu vai ter acesso. Eu acredito que o carro a combustão sempre vai estar se atualizando, os motores estão cada vez mais modernos, mas eu acredito que ele não tenha que parar de ser produzido. Algumas sanções na Europa diziam que o carro elétrico em alguns países na Europa teriam que parar de ser produzidos até 2030 e dependendo do país, 2035, eles já estão recuando, né, sobre essas sanções. E eu acredito que no futuro será isso. Teremos carros elétricos, carros híbridos e carros a combustão sendo vendidos no mercado. Então ele veio para ficar, mas não veio para substituir ninguém. Veio para ser mais uma opção para o consumidor. Quando a gente fala aqui, usa a expressão desmistificar muita coisa sobre o carro elétrico, qual é o principal gargalo que o carro elétrico tem que impede do cara comprar? Infraestrutura. A infraestrutura que tu diz é o posto de abastecimento, de recarga. Exatamente. Os postos de abastecimento são, para mim, são o calcanhar de Aquiles dos carros elétricos, principalmente na nossa região. Temos como, por exemplo, diferença de outros países para cá. Nos Estados Unidos temos pelo menos 180 mil pontos de carregamento. Na China temos 2 milhões de pontos de carregamento. Porra. Aqui no Brasil não chega nem a 10% do que tem nos Estados Unidos. Entende? Apesar de a gente ter uma infraestrutura ainda dentro da cidade, se tu for sair da cidade, tu não tem tanto lugar para onde tu pode ir. Tu tem que fazer uma rota muito bem desenhada. Então aí que está o gargalo do carro elétrico. Tu sabe me dizer se o Brasil ele já tem algum estudo, algum projeto para conseguir resolver essa questão? Tem, mas os projetos, até onde eu estudei, dos projetos, tudo que eu acompanho são privados. Não temos alguns incentivos do governo, mas não é um projeto que vai ser feito da noite para o dia. Médio prazo, nem a médio prazo, né? Os Estados Unidos, a longo prazo. Mas os Estados Unidos, vou usar como exemplo, que está próximo aqui da gente, eles tiveram vários incentivos. O governo americano disponibilizou 5 bilhões de dólares para que fossem construídos postos de abastecimento. E lá nos Estados Unidos foi um fracasso. Eles foram construídos de maneira privada, mas do governo, fazendo empréstimos para empresas com até 1% de juros, não tiveram. Porque nos Estados Unidos, assim, diferente do Brasil, se tu pega o empréstimo e tu não paga, tu é preso.
Então, assim, as pessoas não fizeram os empréstimos, não era algo interessante. Então, não se tornou um negócio muito viável, né? Construir esses pontos de carregamento. A Tesla, por ser uma empresa muito grande, uma empresa com muito poder financeiro, tem a maioria dos postos de carregamento. Né? Mas agora no Brasil... Aqui no Brasil, eu assisto alguns podcasts que falam dos especialistas aí, né? Eles dizem que nunca vai dar certo aqui no Brasil. Alguns deles, né, afirmam que nunca vai dar certo. Por uma questão cultural. Com certeza. Que eles dizem que, por exemplo, eles usam muito a questão do cliente do Toyota e do Honda. Eles dizem, sabe quando que um cliente da Toyota vai deixar de ter um Toyota, o cliente Honda vai deixar de ter um Honda para comprar um carro elétrico? Nunca. Para mim, o meu carro é um Toyota. Sim. Né? Meu carro é um Toyota. Eu já pensei, por conta de economia de combustível, ir para um carro elétrico. Cheguei até aí, dar uma olhada naquele GWM, né? Os carros são bonitos, tecnologia, conforto, acabamento, é empolgante. Muito empolgante. Empolgante, né? Mas aí entra essas questões. Bateria. Durabilidade. Revenda, que perde muito. Que ainda aqui, principalmente pro Brasil, né? Que o pobre, ele compra o carro, ele compra um carrão, mas ele tá de olho e quanto ele vai perder, né? Exatamente. Quanto ele vai perder. É, verdade. Então, eu sou um desses. Aí já pensei, eu digo, eu vou economizar. É uma economia boa. Você bota aí R$ 1.500 de combustível por mês, em um ano você já economizou aí 15 mil, 18 mil reais. Aí você não paga IPVA, tem muitas peças que você não compra, que não precisa ter manutenção, a manutenção cai. Mas a gente realmente fica um pé atrás com essa questão do carro elétrico. Outros podcasts, a gente olha os caras dizendo que não é o momento ainda, que ainda tem muito, a tecnologia ainda tem muito a avançar, né? Perfeito. Aí, e o principal também, a garantia da bateria. Perfeito. Né? Perfeito. Em relação aos carros elétricos, para mim, e tudo que a gente vê no mercado, o problema é infraestrutura dos postos de carregamento. Em relação a manutenções, tu praticamente não tem manutenções, a não ser troca de fluidos e troca de pastilhas, que ainda assim a troca das pastilhas em carros elétricos é muito pouca por conta que tu tem o sistema de regeneração dos motores. Tem casos de Volvos, por exemplo, XC40 elétricos, que tu chega a 40 mil quilômetros com a pastilha original e mais, certo? Então, assim, a questão da economia com consumo, com manutenções, de fato existe. Só que tu tem que colocar na balança a questão da desvalorização do carro, questão da garantia, tem que colocar também a questão do seguro numa conta, porque os carros híbridos e elétricos têm o seguro é diferente. Sim. Chega a ser em torno de 15% mais alto para carros híbridos e elétricos. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado na mesa. A questão do conforto ao dirigir não tem igual. Pode ser entusiasta de carro, tu pode gostar de um Gol quadrado, tu pode gostar do que for. Se tu entrar no carro elétrico, tu pode entrar nele dizendo que o carro é uma merda. Mas se tu entrar e andar, tu vai ver que o carro é confortável. Dá vontade logo do cara comprar. Dá vontade do cara comprar um, exatamente. Mas o cara, por ter um carro elétrico, ele não perde o mérito de gostar de um carro velho. Eu passei uma tarde com um Mini Dolphin andando, cara, apaixonante, pô. Tu entra no carro, realmente a tecnologia tá... Não existe nada naquele preço que te oferece a tecnologia que aquele carro te oferece. Mas tu não deixa de gostar de um carro a combustão. Eu gosto de andar num BYD, já tive a oportunidade de dirigir vários, fiquei uma tarde com o Dolphin, mas entrar num outro carro a combustão e dirigir, isso num contexto esportivo, o cara não perde a paixão pelo carro. O problema cultural do carro elétrico chega a ser tão sério que em países como os Estados Unidos, que eles são muito teimosos, eles gostam do V8, motor de litragem grande, das e banheiras. É isso, exatamente, as banheiras gigantescas. Por exemplo, a Dodge, ela havia tirado do portfólio o motor V8 M da linha da Ram 1500, ela estava sendo vendida com motor V6 biturbo, e eles
botaram o motor V8 novamente por muitos pedidos de cliente e esgotaram todas no mercado. Tudo que tinha para vender, vendeu, cara. Esgotou tudo. Entende? Então, assim, a questão cultural do elétrico é tão forte nos Estados Unidos que é por isso que lá os elétricos que são fora dos Estados Unidos, que são de outros países, não emplacam. Só que eles são muito patriotas. Então, o Tesla, sim, é um elétrico que deu certo, porque é americano. E tem a infraestrutura, né? E tem a infraestrutura que a própria empresa montou. Obviamente, as questões políticas entram muito nisso, associam muito a cultura woke, o lado da esquerda, lá fora, pelo menos a gente vê muito isso, aos carros elétricos. Mas por quê? Por quê? Onde entra aí essa... Pela agenda geopolítica global. Então, muitos governos fizeram acordos, muitos governos fizeram facilitadores ali em questão de juros, de empréstimo e tudo para empresas que investissem na agenda, né, na agenda ecológica, né, deles. Então, isso aconteceu muito. Essa questão ecológica aí com relação às baterias é outro ponto controverso, né? Isso. Porque há quem diga, não emite o gás, tal, não polui ali, mas só que o descarte da bateria e como se consegue essa bateria causa muito dano também para o meio ambiente, né? Causa. Apesar de já ter, e o Brasil, inclusive, ser pioneiro em tecnologias para reciclagem de baterias. O Brasil é pioneiro há muitos anos. O Brasil já tem uma infraestrutura muito boa para reciclagem de baterias. Quem nunca, por exemplo, viu campanhas de trocar pilha? Não sei se vocês já chegaram a ver, que tu trocava, em alguns estados, trocava pilha por doces, cara. Trocava pilha para tu trocar e tu pegava... Exatamente. A pilha lá. Isso, o Brasil, então, é pioneiro nessa questão de reciclagem de bateria, mas sim, é um problema. Eu, inclusive, fazendo os meus estudos, eu tenho até algumas teorias, eu gosto de montar algumas teorias, né? Do porquê que a agenda global de muitos países, e principalmente das montadoras alemãs, todas elas desistiram do plano de tornar toda a sua linha de produção carros elétricos. Todos eles. Obviamente, quando a gente estuda, a gente vê que tem a questão do problema da manufatura do produto, como é que fala? É caro para a indústria fazer o carro, entendeu? Sim. Então, isso entra também na régua, mas eu gosto de montar algumas, como é que eu posso dizer, algumas teorias que eu acredito que eles saibam que talvez pela quantidade de carros elétricos vendidos no mundo, talvez o descarte daqui a 20 anos seja um problema, daqui a 15, 10 anos seja um problema. Entende? Isso é realmente algo que, se tu pesquisar na internet, tu não vai ver muito. Tu não vai ver muita gente falando sobre uma solução que vai resolver esse problema. Estão preocupados agora, né? Não é uma preocupação que eles agora. Vão externar lá para Exatamente. frente. Ainda nesse quesito da bateria, outro dia eu vi um cara da área também falando que não tem para onde correr. Que essa coisa da bateria... Ah, mas a bateria tem garantia de 10 anos. 8, 10 anos. 8, 10 anos. É a mesma coisa quando você relaciona com o carro a combustão. O carro a combustão te dá garantia de 4 anos, 5 anos. E depois tem os problemas, a mesma coisa é a bateria. O cara disse, não, mas essa bateria, ela não vai te dar garantia. Aí o cara disse, mas por quê? Não, porque a bateria, em algum momento, ela vai te dar um problema, porque... a própria instalação, como é o nome lá do plug? Tu fala da ligação? Da ligação. Da tomada? Sim. Da tomada. Ele disse, se você pegar qualquer engenheiro elétrico, se for lá para fazer uma aferição lá, tá tudo errado. E aquilo, em algum momento, aquela luzinha vai acender. E aí, na hora que tu for atrás da garantia, aí a empresa vai dizer, não, isso aqui foi mau uso. Tu acha que tu concorda com essa... Eu não concordo, eu já vi vários falando sobre problemas de elétrico, mas sem muitos fundamentos, porque não faz sentido que uma empresa que vá fazer um produto em escala mundial, vá fazer um produto que vá dar defeito. Um defeito, como a gente vê muito na indústria, por exemplo, de eletrônicos, que a gente chama de obsolescência programada, ou algo como um vício oculto, né? Existem várias tecnologias do encaixe do carregamento, inclusive de diferentes montadoras, eles disponibilizam os adaptadores, mas eu acredito que isso não é um calcanhar mas o que eles dizem é que a instalação. Você na sua casa que vai instalar aquele... Como é o nome? Perfeito. O quadro de energia para poder tu fazer... Isso de fato. Tem Exato. investimento nesse ponto. Exatamente. Nem todo mundo...
Nem todo mundo tá faz. atento a isso. Isso vai dar problema. Isso E é coloca verdade. e vai dar problema. Isso Ele é diz, verdade. em algum momento, o cara diz, você foi quase 100%, eu não vou dizer 100%, mas ele diz, 95% das instalações não atendem os requisitos, as normas, não seguem as normas para poder garantir um carregamento Pleno, sem problema, próximo ali do perfeito. E aí isso vai dar problema na bateria. E aí na hora que for lá, que a luzinha acender daqui 5 anos, aí que você Aí vai for lá ser e mau o cara uso. mete lá o aparelho e diz, não, isso aqui foi mau uso. É. E aí você vai ter que desembolsar 80 mil numa aí, bateria. Mas aí a questão que a gente tem que colocar na mesa é porque o investimento para tu tornar a tua casa apta a carregar o carro sem problema, se tu colocar na ponta do lápis a economia com energia que tu vai ter, vale a pena. Ou então, se tu fizer um investimento em energia solar, tem muitas pessoas que fazem investimento em energia solar, e aí o custo do quilowatt-hora ali para poder tu carregar o carro fica muito baixo. Lá em casa, se eu ligar um chuveiro, a luz pisca. Já dá uma Aí eu já não posso ter um carro elétrico. Vou ter que gastar, tu sabe mexer em toda a estrutura elétrica da casa para poder... Tu sabe um outro problema? Eu trabalho muito na área de arquitetura, na parte de design de interiores, e virou febre o uso de fogão de indução. Só fugindo aqui um pouco, mas eu vou já trazer de volta o assunto. O fogão de indução, ele é uma solução muito legal para tu não usar o gás. Ele esquenta, tem as panelas específicas, ele não tem a questão da chama. Mas, se tu for ler o manual e tu vê a bitola do fio que sai dele, tu lê o manual, diz que tem que ter um quadro somente para ele. O que as pessoas fazem? Usam um fiozinho de 2,5, que o mínimo recomendado é 6, pra tu ver a diferença da bitola. Coloca e usa. Por que tu não vê muito problema com isso? Porque geralmente quem coloca o fogão de indução em casa, coloca na cozinha de dentro, numa cozinha principal, e às vezes a pessoa tem uma cozinha externa. Sim. Mas se tu perguntar para qualquer eletricista, é o mesmo caso. A pessoa não vai fazer do jeito certo, os fios vão esquentar, mas ao invés de uma bateria dar problema, tu pode botar fogo na tua casa. A mesma coisa que eu digo, faço aqui um contraponto vou parafrasear aqui com carro elétrico, é isso. As empresas vendem as estações de carregamento, e se tu te informar dentro das concessionárias, eles vão dizer que tu tem que fazer uma reestruturação na tua casa, na parte elétrica. Mas o brasileiro... mas eu não ele sei, vai mas eu não atrás sei se eles falam não. Eu já conversei com... Eu não sei se eles falam não. Alguns querem vender. Ah, não. Alguns querem vender, o vendedor com na hora certeza. ele vai dizer, não, é só você instalar na sua casa. Com certeza, Ele não fala que o cara tem que... Isso aí é verdade. Fala, não. Só que existe também, Marcelo, um outro ponto. Isso nós estamos falando de uma estação de carregamento para o carregamento turbo. É o carregamento que o carro não vai passar ali 12, 15 horas carregando. Mas existem soluções nas empresas nacionais em que tu liga o carro numa tomada 220, aí ela vai para como se fosse um filtro de linha específico, eu esqueci o nome agora, e aí o carro carrega de maneira lenta, de forma segura. Mas tu só vai ter o carro com a carga plena depois de 12, 15, 18 horas. Tá me fugindo aqui, é o nome, rapaz, do negócio que eles dão. Como é, Jorge? O carregador. Sim, mas tem um nomezinho. Carregador de casa. Essa estação de carregamento. Você ganha... Eu esqueci o nome Você dela ganha também. esse diabo aí, como é o nome? Que ela parece uma bomba de combustível na parede, assim. Você ganha, você leva pra casa grátis aqui. Seu carregador de casa. Seu carregador, pô, tem um nomezinho aí. Deixa eu pesquisar rapidinho o nome. Porque, mas se tu for comprar separado, é quase 10 mil reais a estação de carregamento. Pera, deixa eu pesquisar aqui. Eu gostei da GWM. Ela tava dando para as pessoas essa estação. Wallbox. Wallbox. Pronto. Esse malandro mesmo aí. Leva, aí o cara passa, empolga, bota de qualquer jeito. Aí o cara diz, daqui 5 anos tu morre aqui, miserável, numa bateria de 80 mil. Na hora que tu vir querer garantia, não, rapaz, tu fez errado lá, tá aqui o manual, tu não seguiu. Porque eles dão o manual, mas quem lê manual hoje em dia? Quem lê aqueles termos que tu olha em qualquer coisa que tu vai fazer na internet? E o vendedor não vai dizer, não, meu amigo, olha isso aqui, porque aí até uma... né? Aí se tu perguntar lá dentro, eles vão dizer, Vão não, dizer, de fato, tem que fazer. é senso comum, cara, tem que fazer, mas... Tem um... Nessa edição aí, mostrou, a gente estava olhando, né? O cara, numa parede, uma improvisação, pegaram esse Wallbox aí, botaram no meio da calçada, tava carregando lá um carro, Gambiarra. Mas gambiarra. É mesmo, rapaz. Carregando de qualquer jeito. Carrão bonito. Equatorial, ele tá falando. Rapaz.
Rapaz, Então, cara, mas acontece Agora, mesmo. outra coisa assim, depois que a BYD trouxe essa enxurrada de veículo para cá, né? E estão dizendo que ela está tendo prejuízo, porque não está tendo a venda. É porque ela trouxe muito É. carro, cara. Já tem promoção, já tem de carro ainda que é 2024, vendendo do carro 2020. Enfim. Mas eles estão falando exatamente que... falando muito mal, né? Vários especialistas em podcast. Tu não desconfia que isso também seja algo orquestrado pela indústria do carro a combustão? Eu desconfio sim. Né? Com certeza desconfio, porque se tu olhar o cenário global, as empresas que são, a gente chama de mais tradicionais, todas foram muito prejudicadas. A Tesla teve queda de 40%. Audi, Mercedes, BMW, Volvo, todas tiveram quedas de vendas porque os carros chineses chegaram com um custo muito baixo. A Audi, por exemplo, estava tendo prejuízos altíssimos na venda de carros elétricos abaixo de 40 mil euros. Aí vem a BYD e vende carro elétrico a 28 mil, 32 mil euros um carro elétrico. Entendeu? Pequeno para uso na cidade, a Audi não consegue. Então, assim, com certeza as pessoas, eu digo também jornalistas, com certeza existe um lobby dessas empresas para tentar... E tem resultado. Tem, com certeza Tem tem resultado. Qualquer um que assiste um podcast desse e vê um cara daquele que é especialista em veículo, que é do ramo há muito tempo, que é um especialista, falando desses problemas, cara, eu já pensei 2 vezes. Né? Sim. Eu vou para a ponta do lápis, tá bom, eu economizo por ano 18 mil reais de combustível. IPVA. Aí economiza IPVA. Mas espera aí, o Corolla é 156, 160. Esse mesmo concorrente do Corolla é 200. Só que eu já tenho 50 mil Sim. para queimar. Pra Só que gastar qualquer coisa. só que eu já tenho 50 mil. Sim, Às vezes também a pessoa não atenta para isso. sim, não se atenta para isso. Eu tenho aqui a diferença de 50 mil. Eu tenho 50 mil para torrar de combustível. É, muita coisa. Combustível, seguro, manutenção. Mas aí que entra o ponto, cara. Carro zero no Brasil não vale a pena. Não vale de jeito nenhum. Sim. Do Onix ao que é de mais caro que tem no mercado não vale a pena. Mas qual que é a sacada que eu sempre falo para amigos? Falei para um primo recente e ele foi e fez o que eu disse. Como carro elétrico de fato desvaloriza, não tem o que fazer. Dependendo do teu cenário, dependendo do que tu faça com carro elétrico, ele vai valer muito a pena para ti ou não. Por exemplo, motoristas de aplicativo estão vivendo um sonho, cara, com carros elétricos. Conheço 2, carrega um carro no shopping, é R$50, se não me engano, sai para tu carregar o carro de 0 a 100, e também alguns postos aqui na cidade cobram R$2 o quilowatt-hora, né? E para quem usa o carro para fazer dinheiro, vale a pena. Tem inúmeros vídeos no YouTube, na internet, de pessoas que realmente mudaram de vida, fizeram investimento no financiamento de um carro como esse. Eles fazem o cálculo de tempo de desvalorização e em quanto tempo tu consegue pagar o carro. Sim, vale sim, a pena. Para isso vale muito Aí ele não a pena. paga IPVA, a manutenção dele é Baixíssima, não gasta pastilha, gasta baixíssimo. pneu, de fato, que o carro é pesado, gasta pneu. Mas quando tu bota na ponta do lápis, para quem usa o carro para aplicativo, para fazer dinheiro, de qualquer forma que seja, vale a pena. Pro cara que quer comprar o carro, ele não é um motorista de aplicativo, ele não viaja muito, vai no máximo a 300 km de distância da tua casa. Roda pouco, roda ali 100 pouco. km por dia no máximo. Compra um Vai carro pro trabalho, volta. Isso, exatamente. Compra um elétrico com 1 ano de uso. Porque o perfil de usuário do carro elétrico é diferente do perfil de usuário de um cara que tem um Corolla, que tem uma Hilux. Porque o cara que tem um Corolla, ele vai daqui pro outro lado do estado e volta. Geralmente quem tem esse carro quer ter essa liberdade. Quem compra o carro elétrico, geralmente tem um segundo carro ou usa o carro só dentro da cidade, cara. Não viaja, então o carro é pouco rodado. Se tu comprar um carro com 1 ano de uso, ele já passou por uma desvalorização severa. Com 2 anos de uso, melhor ainda. Tu quer um exemplo perfeito? BYD Seal. É o carro deles que bota de 0 a 100 em 3, se não me engano é 3,8 segundos, o carro tem quase 500 cavalos, anda muito, tem uns 2 aqui na cidade que eles vão até para esses eventos de arrancada, não tem quem bata esse carro. Eu tava vendo e tem uns caras grandes, milionários que tem, né? Que tem. Eike Batista elogia muito o carro. Tu sabe quanto Outro é que dia tem quanto desse usado? Outro dia quem eu olhei também que disse que tem um, que é o que anda no dia a dia, é o Felipe Massa. Pois é.
Se o cara que entende, que viveu com isso, anda no carro, tem um motivo. Existe uma vantagem para ele. O BYD tu encontra esse carro com 2 anos de uso, com 20 mil quilômetros. O que é 20 mil quilômetros rodados? Nada. Para um perfil de dono de um carro desse não é nada. O carro é a 180, 160 mil reais. O que tu anda perto do Ele que esse zero é carro o quê? aí? 270? Dá eu acho que tá hoje... esse carro já foi 300, hoje deve estar uns 240. 240. Tu encontra esse carro, se tu abrir o LX agora, tu compra isso, tu encontra esse carro a 180 mil, cara. Praticamente zero. Então, qual é a dica que eu, inclusive, dei pro meu primo e eu dou pra quem quer um carro quase zero elétrico? O Eike Batista falou isso. Compra o carro que já passou dele, pela... Ele disse, pô, você vai ver o tanto de carro elétrico aí, usado, com preço. Se eu pudesse comprar, vai ser um grande negócio. O cara compra um carro elétrico seminovo. Exatamente. Carro não quebra, ficou dizendo que carro quebra. Não quebra. Não quebra. Eu concordo, porque aí se tu fizer essa mesma conta com um carro que já passou pela desvalorização, aí tu tá economizando dinheiro. Porque ele já passou pela primeira lapada de desvalorização. Exato. Entendeu? Tu já tira da tua costa esse problema. Porque aqui no Brasil a gente compra carro pensando em vender. Só quem é entusiasta que compra o carro como bem de consumo. Mas o brasileiro médio compra o carro como um bem que, no caso da nossa economia de 5 anos para cá, só valorizou, quase um imóvel. Quem comprou carro em 2020, 2021, quer vender agora, vai vender pelo que comprou em 2020, 2021. Não perdeu, só corrigiu, né? O meu Corolla é 2020. Tu vai vender hoje, tu vai perder quase nada. Eu comprei ele por 120, hoje a tabela FIP dele é 110. Olha só. E vai vender quase pela tabela, porque é um Corolla. Querendo ou não, é um carro que de fato tu quase não passa pela desvalorização. Mas se for comprar um carro elétrico com todas as vantagens que ele tem, compra um carro que já passou pela primeira parte de desvalorização. 1 ano, 2 anos de mercado, compra o carro que tu não vai se arrepender. Se o teu perfil for uma pessoa que anda na cidade, faz pequenas viagens e conseguir montar uma rota de carregamento semanal, perfeito. Compra o carro que já passou pela desvalorização, que dá muito certo. O carro elétrico dá muito certo. Agora, um outro ponto, saindo um pouco do carro elétrico, que aí para mim é o cenário ideal, é o carro híbrido. Porque o carro elétrico te força a ter 2 carros. Eu ia te fazer essa pergunta. Qual a diferença aí, se tu acha qual aí é melhor? Eu já vi gente dizendo que é melhor o 100% elétrico. Eu já acho que o melhor carro hoje em dia... Qual a diferença do elétrico para o híbrido? Vantagens e desvantagens. Vamos lá. O híbrido é um carro que funciona com os 2 motores em Esse é o Corolla híbrido. Esse é o Corolla híbrido, que ele é um HEV, né? Ele é um híbrido que não carrega na tomada, ele carrega pelo sistema de regeneração dos freios. O sistema elétrico dele ajuda o carro em partida, ao carro ficar parado, a pequenas velocidades, aí até seus 40 km por hora, mas esse tipo de híbrido tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Como a bateria é pequena e o motor elétrico é um motor de suporte, quando tu precisa de potência, o carro tem de potência combinada 125 cavalos, cara. É pouca potência para um carro desse tamanho. Entendeu? Então, assim, aí existe mais um tipo de híbrido que está entrando no nosso mercado, esse mesmo que não vale a pena. Escutem, não vale a pena comprar híbrido leve. Não vale a pena. Por quê? Ele te dá, tu vai pagar 20, 15 mil reais a mais, tu vai ter mais uma peça para dar manutenção que tu vai mudar em 1 km por litro a economia do teu carro. Qual seria esse híbrido leve? O Pulse. O Pulse é da Fiat, da né? Fiat, exatamente. A Fiat, mudando também um pouquinho, a Fiat ela tem essas coisas essas coisas genéricas, por exemplo, o câmbio automático, ele inventou aquele Dual-Logic, né, que também é uma bosta, né? O Dual-Logic de fato, o Dual-Logic ele tem o problema de ser um câmbio semi-automático, que o funcionamento dele basicamente é igual a um câmbio manual, mas tem um robozinho que faz ali a troca para ti, mas o sistema é o mesmo. O problema... Ele é cheio de migué, né? Vamos lançar isso aqui na hora, é uma coisa... Exatamente. Esse câmbio Dual-Lógico... para enganar o consumidor. E outra, a Fiat, até só estendendo um pouco o assunto da Fiat, ela era pioneira, no década de 90, no 2000, ela era pioneira em tecnologia. Esse câmbio, na época, era muita tecnologia. O Maréia, que a gente conhece como uma bomba, o motor era tão tecnológico que não tinha um filho de uma égua no mundo para mexer, cara. Por quê? Isso no início dos anos 2000, motor com duplo comando de válvula, 5 cilindros, turbo,
Isso era o quê? O cara acostumado com AP aqui, meu amigo. O cara vai mexer no motor daquele, não tem como, entendeu? Então, assim, a Fiat por muito tempo inovava. Mas, hoje em dia, pelo menos no caso desse híbrido leve da Fiat, é só uma jogada de marketing, cara. Só para dizer que tá dentro, tá incluso, entendeu? E aí é uma montadora que ela é muito forte aqui no Brasil, né? Vende muito forte. Vende muito. São carros bons, resistentes. Eu tive Fiat já também já tive Fiat e tive contato com a Fiat desde o tempo de ouro, o tempo do Tempra. O Tempra era um carro maravilhoso, cara. Mas assim... Então, aí a gente mostrou, a gente viu aqui o Corolla, né? Isso, o híbrido. Que é um motor... híbrido, o híbrido mesmo normal, que é o HEV. Ele é um híbrido que o motor híbrido ele não tem uma potência combinada tão grande e o motor ele peca na potência, né? E qual é a diferença dele pro King? O King, que é o concorrente direto do carro, BYD, né? um híbrido plug-in. Então o King a gente já tem além de a gente ter a possibilidade de carregar na tomada, tu pode andar até 60 a 80 quilômetros só na bateria. O carro tem uma potência combinada de 235 cavalos. E o sistema da BYD é muito mais tecnológico, apesar de que a Toyota tem a questão da confiabilidade, mas o sistema da BYD é muito mais tecnológico, cara. O carro tem muita potência, o carro é muito mais econômico. E para quem anda na cidade, o motor funciona também para gerar energia e tu tem a possibilidade de carregar na tomada. Entende? Então, assim, como é que eu digo assim? Na teoria é lindo e na prática ele também se aplica muito bem. Qual é o problema do King? Posicionamento de mercado. O concorrente dele é muito forte, cara. O concorrente desse carro é muito forte. Que é o Corolla, né? Que é o Corolla. O Honda Civic nem entra porque a Honda lançou o Civic híbrido a R$280 mil, então... O carro não era mais produzido aqui, ficou muito caro, né, para trazer o carro. Esse carro aí, esse King, eu ando com ele, a autonomia dele, é a parte elétrica. A parte elétrica, só bateria de 60 a 80 quilômetros, ali que tu anda só com motor elétrico nele. E o motor dele, a combustão, não é um motor do mesmo jeito do Corolla. O Corolla híbrido tem um motor que a gente chama de ciclo Otto. É um motor 1.5. Ele tem uma potência mais baixa, mas ele é feito para economia de combustível. Sim. Aqui a gente tem um motor turbo. Então tu tem muito mais rendimento, né, do carro. Por isso a potência combinada do carro. No Corolla a gente tem um motor de 95 cavalos mais um de 70, mas que as potências combinadas vai para 125 cavalos. Aqui a gente tem um carro que de potência combinada vai para 235 cavalos. É muita diferença. Já é um sistema próximo que a gente vai ver na BMW 330e, que é um outro híbrido plug-in, que já é mais voltado para a economia, mas também tem muita potência. Essas marcas de luxo, elas estão investindo pesado? Estão investindo pesado, cara. A nova geração de carros de alto desempenho, hypercar, supercar, todos são agora híbridos, cara. Eu já ouvi, inclusive aquele TK, né? Sim, TK, ele esculhamba os carros elétricos. Ele esculhamba, cara, os carros elétricos. Ele fica lá, não vende. Mas o caso dele é muito específico. Tu chegou a ver o caso dele? Ele perde dinheiro, ele não gosta, ele não pega mais. Mas é porque o caso dele, cara, ele pegou um E-Pace elétrico, né? Que a Jaguar, infelizmente, tá uma empresa que tá só caindo, né? Tá só em baixa. E o carro não vende porque o E-Pace veio no final dessa safra da Jaguar aí de carros que não emplacou, entendeu? E aí não vendeu de jeito nenhum e ficou isso, né, de carro elétrico, mas ele vende, se tu olhar no Instagram dele, BYD, cara, e ele já disse em podcast que esse carro vende. Esse carro vende rápido. O BYD. Mas entendeu? Ele falou o modelo? O Dolphin. O Dolphin. Vende rápido, mas é um carro que tem muita procura. Entendeu? Agora, voltando à questão desse carro, por exemplo, que foi um grande divisor de águas aqui no Brasil. Esse carro, para mim, é o que popularizou o elétrico aqui. Sim, é isso aí. Esse carro, já andei nesse carro em Uber, já tive contato com o carro. Cara, é um carro forte. O carro tem um desempenho que tu vai encontrar aí, por exemplo, num Polo TSI, que é um carro turbo, anda tanto quanto um Polo TSI, por exemplo, um carro muito forte, é muito esperto para usar na rua. Tu já andou naquele da GWM, aquele... O Ora, já andei, o carro é muito forte, cara. 0 a 100, se não me engano, são 6,5 segundos e o carro tem quase 200 cavalos de força. Ele é espaçoso, né? Muito dentro, espaçoso. Você olha ele fora, parece um Fusca. Um Fusca estilizado e tal, mas verdade. aí... Ele é de um Fusca, meio um Porsche ali à frente dele. Isso. Ele é a frentezinha de um Porschezinho e tal, aí
a traseira ali, eu lembro um Fusca, já aquele Fusca Já dos novo, últimos, né? né? Não é o Fusquinha, é o Fusca O Fusca é o dos últimos agora, né? que é mais moderno. Mais parrudo. E aí você olha assim, tem muito espaço aqui. Mas isso é uma característica que eu vi em todos os carros elétricos, porque os carros a combustão a gente vê aquele túnel central, Sim, onde passa sim. o câmbio, né? Carro tração traseira, se eu tiver a oportunidade de andar num carro tração traseira sedã, cara, tu passa no meio do carro atrás, tem assim, ó. Porque tem que passar o eixo Tem cardan. que passar isso. Entendeu? Então, assim, o túnel central, esse carro não, é um espaço livre, Espaço livre, a bateria é o vão, plana né? ali embaixo, entendeu? Então, assim, Tem o carro mais tem muito espaço. pro passageiro, o Exatamente. banco traseiro tem. Exatamente. E outra, um ponto que os carros chineses, quando vieram, eu digo assim, quando veio no tempo que a Chery veio com o Cielo, o Face, a primeira geração do Tigo, Sim. esses carros pecavam muito, além da parte mecânica, que tinham muitos problemas, eles estavam aprendendo a fazer carros ali, mas tinha um problema sério de acabamento. O acabamento dessa geração de carros é incrível, cara. Não, o carro elétrico você entra, você quer comprar mesmo. Exatamente. Eu Você acho, entra, eu você acho quer. que isso é uma estratégia de mercado. É. Porque o carro tem mesma qualidade de acabamento de um carro premium. Tu vai encontrar esse acabamento. Eu não digo do BYD, do Mini Dolphin. Mini Dolphin, de fato, a porta é toda de plástico, tudinho. É um carro mesmo mais simples. Mas tu pega o Dolphin normal, tu vai encontrar o acabamento desse carro no Audi. Song, né? Song, O Song, pô, o acabamento do pô. carro, todo o carro é revestido de soft touch. Eu gostei, Entendeu? eu gostei mais aquele Raval. O Raval é Raval, lindo, porra, é eu lindo entrei, demais. Se tu andar naquele, uma nave. se não me engano é o HG4, H4 GT, eu não lembro agora o nome do carro, mas ele tem de potência combinada uns 360 cavalos. O carro anda demais, cara. Ele é lindo demais, lindo, lindo, lindo. A GWM, ela vendeu menos do que a BYD porque ela não trouxe um carro posicionado para o mercado de entrada. O Hora é Sim, muito sim, caro, sim, é quase muito caro, 200 mil reais um Hora, né? Ele é mais. Passou já, o já é mais. esportivo. Porque tem duas versões Tem do duas- Hora. tem duas versões. E não muda só a questão da potência. O Hora muda a questão da autonomia. Autonomia. Muda eu muito. fui lá, É. aí tem autonomia maior. Eu acho que é papo de 40, 50 mil reais a diferença de um carro para outro. É bem grande a Bem diferença grande, de um carro para outro. Um tem teto solar, o outro não tem, eu não lembro agora, mas é mais ou menos isso. O de entrada é, se eu não me engano, 160 e pouco, e o outro é 207. É algo desse jeito mesmo. Mas o acabamento dos carros que eu já entrei, o acabamento de WM é superior a BYD. Pelo menos dos que eu entrei e andei, eu achei Por exemplo, superior. eu entrei no Songyong, né? Sim, sim. E topíssimo. E entrei no Aval, do Aval achei mais... O acabamento é mais primoroso, mas eles têm uma posição de mercado um pouco mais top, né? Tu, como a gente tem o costume do carro a combustão, ele parece mais que tu tá dentro de um carro a combustão. Exato. Isso é um outro ponto que eu Entendeu? acho também que um posicionamento das empresas de carro elétrico. Eu nunca entendi o porquê carro elétrico tem que ter cara de carro elétrico. Pois é. Entendeu? Aí você entra, você vê aquela coisa futurista, aquele banco branco, creme. Exatamente. E no Aval não, É aquela coisa preto, mais tu parece que tá dentro do marrom, carro. acabamento terracota. Mas eu digo até da parte externa. O Aval, tu vê que é mesmo que seja a versão, eu não digo Hora, mas os outros carros, os híbridos dele, não tem cara de carro elétrico. Se tu vê o Song Plus, ele é híbrido, mas ele tem a cara de um carro já o Song Plus, elétrico, né? questão de beleza, de estética, ele é lindo. por fora eu prefiro, Eu já prefiro o mas Aval, por dentro cara. eu prefiro o Aval. Eu já sou o Acabamento inverso, interno, né? acabamento interno. Um outro ponto É. também que tu abordou sobre os carros esportivos. Hoje, o que é o topo da gama de carro esportivo? Por muito tempo foi os motores aspirados, Ferrari com os V8, a Audi com V10, a Lamborghini com V10, que também é a Audi, e os motores gigantescos que a gente tinha, Bugatti com o motor W16 da Bugatti. E esses motores eram sempre aspirados, com mais ou menos seus 500, 600 cavalos, e no caso da Bugatti a gente veio com motor turbo, né? O que foi essa virada? Aí todos os carros viraram turbo, e aí a gente teve um ganho de desempenho, mas a gente perdeu naquela coisa do carro ser, como que fala? Visceral. A gente perdeu o barulho por conta que as turbinas abafam o som do carro. Qual é agora, o que o mercado trouxe agora? Motores aspirados, que giram na casa dos 10 mil RPM, com barulho lindo e com a ajuda dos motores elétricos. Então a gente tem, por exemplo, a Lamborghini Temerário,
que é a substituta da Huracan, que ela vem com um motor que gira 10.000 RPM como uma moto, mais a ajuda do motor elétrico, o carro chega a 1.000 cavalos. E ainda tem a mais. Ela ainda tem uma turbina que é gerenciada por um motor elétrico, para não ter o que a gente chama de lag, né? Sim. Mas assim, isso é outro mercado. Aqui é uma 330e, ela tem um motor 2.0 turbo, mais um motor elétrico, ela é um híbrido plug-in, e essa BMW chega perto dos 300 cavalos, cara. O acabamento interno deles também é feito para lembrar, para você entender que está dentro de um carro elétrico, segue o mesmo padrão? É o mesmo padrão. Só que tu tem uma grande diferença. Essa carroceria G80, a primeira leva antes do facelift da G80 que veio, ela tinha uma interna um pouco mais sóbria. Aí o facelift dela, que já é essa frente, ela veio totalmente reestilizada. Então assim, tu comprou o carro, eu não me lembro agora o ano, mas 2022, tu comprou 2023, é outro carro. É outro carro. É o outro carro. Aí já fica com cara de carro elétrico, com aquela tela que sai do lado esquerdo até o lado direito do carro, né? Beleza. E aí, mas assim, no mercado, o que eu diria para quem quer, a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas para quem quer comprar um carro híbrido ou elétrico, compra o carro que já passou pela primeira fase de desvalorização de 1 ano, 2 anos. E híbrido, não compra híbrido leve. Compra híbrido plug-in. Porque aí tu vai ver o porquê que o carro híbrido é bom e é tão vendido no mundo. Os outros híbridos, não... Corolla híbrido, por exemplo, cara, se tu vê a diferença de consumo, se tu precisar viajar com o carro, tu vai gastar mais. Entendeu? Se tu for fazer uma ultrapassagem, não tem potência, não tem força, pô, 0 a 100 em 12 segundos. Mas nesse caso, nesse caso, o King é melhor do que o... Bem melhor, né? Bem melhor. Bem melhor do que o Corolla. E no custo-benefício? No custo-benefício, a gente já fica... no caso do King, em relação ao Corolla, eu já iria seguir a mesma premissa dos elétricos. Eu pegaria um King de segunda mão. Entendeu? O Corolla, em relação à questão de custo de mercado. Era a escolha que eu faria. Sim. Mas se tu quer muito comprar um zero... Vamos falar de um assunto que é importantíssimo, né? Perfeito. Nessa questão dos carros elétricos, é a segurança. Perfeito. A segurança. A gente já viu aí vários acidentes envolvendo carros elétricos, né? Perfeito, casos de carro que anda, que já teve relatos, carros que aceleram sozinhos, causando acidente, carros que pegaram fogo, né? Sim, por conta da bateria de... Esse caso aí, foi um BYD. Bota aí de como foi o acidente. E eu acho que as pessoas têm pouco acesso a esse tipo de informação. Tem. Acho que é bem preservado, né? Com certeza. Da mesma forma que a gente falou sobre o lobby das outras marcas, eu acho que existe aqui também. Esse é o caso do carro que acelerou sozinho, né? Esse é o caso do carro que acelerou sozinho. É curioso que eles estavam parados. É um Song, esse carro? Song 1. Foi. Você sente que ele acelera mesmo. E com tudo, que o carro tem uma saída forte. E continuou. Continuou até que ele conseguiu lá parar o carro. De fato, existem casos, esse não é o único, tem muitos casos de carros que aceleraram sozinhos, porque assim, no caso do carro a gasolina, tu tem o sistema de freio todo hidráulico, o sistema de acelerador, em muitos carros hoje é eletrônico, mas é um sistema hidráulico que é gerenciado por um motor eletrônico, né? E por isso tem um piloto automático. Mas no carro elétrico, você tem que pisar. O motor a combustão tem ainda assim, mesmo sendo elétrico, tem um servozinho que funciona, tem um cabo de alguma forma. Você tem casos semelhantes a esse, não que acelerou sozinho, mas que a pessoa acelerou e causou um acidente, ali é quando ela confunde o freio com o acelerador. Tem, porque também tem gente que não tem, de fato, pessoas não têm experiência. Às vezes. E o freio em carro automático, sabe que ele é grande, né? O cara se distrai em alguma situação, e nervosismo e tal, e ele... Aí causa o acidente. Aí temos casos também de carro elétrico pegando fogo. Temos, exatamente. Carros Vê aí, produção, bota aí um carro pegando fogo. O problema dos carros elétricos é que se tu tiver qualquer avaria no sistema da bateria, nas baterias de íon de lítio, acabou, cara. Teve proximidade com ar, teve contato com oxigênio, já era. Debaixo d'água, do jeito que for, vai pegar fogo até acabar. E não tem como apagar. Nada. O que tu tem que fazer é conter o fogo ao redor, né? Pra não passar para outros lugares. E é o jeito, cara. Não tem o que fazer.
Porque, infelizmente, tem celulares que usam baterias de íons de lítio, o que vai acontecer é que em contato com ela vai queimar tudo, vai embora. Enquanto tiver lítio lá, ela vai queimar. Enquanto tiver lítio, ela vai queimar. Existem estudos, baterias que já estão sendo comercializadas essa em pequena fumaça que quantidade. sai, que libera... É tóxica. Faz mal essa fumaça. É a fumaça mesmo dos íons de lítio sendo queimados, Sim. mas assim, não são muitos casos. Aí agora foi. Agora lascou com tudo. Pronto. Os sistemas de bateria, o pack, né, de bateria, eles são muito bem protegidos, eles são blindados. E eles têm sistemas de resfriamento. Então, os radiadores do carro, a própria condensadora do carro, que serve como ar-condicionado para a cabine, ela também serve para resfriar a água que passa pelas baterias. Qual é a marca desse elétrico aí? Esse carro aqui no Brasil é conhecido como Kwid, mas lá fora ele é vendido como Dacia. Ele já é vendido há bons anos como carro elétrico lá fora, mas aqui chegou há pouco tempo como carro elétrico. Inclusive teve algumas confusões com esse carro, porque eles lançaram, eu não lembro o valor exato, mas assim, eles lançaram 130 mil e depois abaixaram o preço do carro em pouco tempo, mais de 30 mil reais. Por conta da BYD, cara. Sim. E aí os donos que compraram o carro ficaram putos, né? Quem comprou o carro e a própria fábrica começa a vender mais barato, com 2 anos de diferença. Esse carro não emplacou, visto que tu tem o Kwid elétrico, que é a mesma coisa do Kwid normal, em questão de acabamento. A diferença é só a bateria. Um elétrico, outro não é. Ele é um elétrico bem fraco. E aí a diferença, aí tu bota na mesa. O primeiro concorrente dele ali, que tu pega o BYD, o Dolphin Mini, é outro carro, cara, de qualidade. Entende? Aí não emplacou de jeito nenhum. Com preço próximo assim, ele não emplacou, não. Tem outro aí? Tem outro? Tem Pegando fogo aí? No caso do Tesla, pegando o caso do Tesla com bebê dentro. O caso do Tesla com bebê dentro. Um outro ponto também que os carros da Tesla têm é o sistema de direção autônoma, né? Então o carro te dá a possibilidade dele sair da vaga dele em um estacionamento e vir até você. Tu vai para os locais nos Estados Unidos, tu quer ir de casa para o trabalho, tu salva o local para onde tu quer ir, o carro vai sozinho. O que aconteceu nesse caso aí? Provavelmente a criança entrou no carro. Muito comum, culturalmente, nos Estados Unidos, tu parar o carro na frente da garagem aberto. Às vezes, por exemplo, no Canadá, eles param com o carro com a chave dentro. Deixa no contato e vai. Eu tive um amigo que morou no Canadá há alguns anos e era normal. Sim. Então, muito provavelmente, o bebezinho entrou no carro. O carro tava com a chave dentro, que geralmente esse carro é um cartão, ou então tinha alguma coisa setada ali na tela. Ele cutucou a tela e o carro foi. O importante é que nada de errado aconteceu. Certamente ele e assim, ia morrer, né? Porque calor. O carro ia descarregar. Ali provavelmente o carro tá ligado com ar-condicionado. Inclusive esses Tesla tem até um sistema para cachorro, cara. Se tu quiser sair no mercado, ele tem, o cachorro fica dentro do carro, ele fica na tela lá, modo cão. Então o carro fica com o ar-condicionado topado enquanto ele tá parado. Provavelmente, como tem uma criança dentro do carro e o carro tá ligado, ele tá com o ar-condicionado ligado. Ela não tá sofrendo, o menino não tá suado, nem nada. A internet parou de funcionar. Provavelmente a internet parou de funcionar. Aí o carro funciona igual um drone. Os drones hoje modernos, se perde sinal, alguns voltam, mas nesse caso ele só parou em algum lugar aleatório. Aí ele parou porque a internet... Deve ter perdido conexão, ou então o carro estava perto de descarregar e ele parou, né? A gente tem que saber qual o contexto, mas, assim... E caso do carro elétrico dar choque, tu já ouviu falar? Cara, eu não ouvi falar sobre caso de carro elétrico dando choque, eu cara. assisti um vídeo que o cara fazia o teste com a canetinha na hora, tô aqui carregando meu carro... Mesmo tendo o isolamento da borracha do pneu encostado no chão. E ele tá passando corrente na carroceria do carro, tá aqui, ó. Ele triscava, a luzinha acendia. Rapaz, cara. Aqui esses carros têm um sistema de aterramento próprio, né? Mas nunca se sabe se nesse modelo tinha um problema, né? Mas é curioso, de fato. Vocês têm o vídeo dele? Não, dele não. Dele não, né? Mas, de fato pode acontecer. Tu tá andando em cima de uma bateria gigantesca, né, cara? O que pode acontecer, né? Isso é verdade. Mas, assim, em relação aos carros da Tesla, eu acredito que hoje de carro elétrico, Tesla e Volvo são os mais confiáveis no meu conhecimento. Sim. A Volvo, inclusive, tem um sistema muito legal de abastecimento gratuito nos postos da Volvo para quem compra o carro deles. Tu ganha um bom tempo de abastecimento. Tem uma linha de crédito para abastecimento no aplicativo deles. É tudo bem organizado, sabe? É bem legal. Tu tem os pontos. Aí uma coisa que começou a acontecer também, que é engraçado... A galera de outras marcas começou a abastecer nos pontos da Volvo. Porque tem a gente que tinha pontos sobrando, às vezes emprestava, às vezes deixava. Inclusive, um amigo que tem um Hora, ele tem um amigo, ele me contou que tem um conhecido, tem um XC40,
E ele tinha ganhou uma carteira da Volvo pra usar e ele quase não usava porque ele carregava no shopping. Ele trabalhava no prédio do shopping, deixou o cartão com ele. O que aconteceu? Eles começaram a cobrar. Porque quem comprou o carro da Volvo não tava usando. Não tava pô. usando. Entendeu? Aqui em São Luís, a GWM, ela tem um ponto, um postinho bem lá na concessionária. Mas pessoal tem que vai agendar lá. a hora e é difícil, viu? Né? Se tu tiver com o carro 40%, te organiza pra ir. Tá caminhando para uma coisa que é preciso pensar urgentemente nessa questão É preciso da infraestrutura. Pensar. Com certeza é preciso pensar. Porque mesmo com toda a campanha para tentar ali conter um pouco a venda do carro elétrico, né? Sim, existe um lobby, sim, existe. Mesmo com tudo isso, tá vendendo, a gente olha os carros na rua. Olha, e eu vejo tanto vídeo sobre pessoas dizendo que não tá dando certo. Eu toda hora, se eu sair daqui agora, eu vou dar de cara com o carro daqui pra minha casa. Eu vou daí, não é só com um não, com vários, em todo bairro, em todo lugar, hoje tu olha um Dolphin Mini, tudo quanto é lugar. Porque tu vai comprar um Dolphin Mini, tu vai ter ali próximo dele que é um Onix, que hoje é um top de linha mais de 100 mil reais, um Polo, que é mais de 100 mil reais, um HB20, que é mais de 100 mil reais. Aí o cara vai loucura, ali, né? Eles facilitam várias coisas, né, pra poder tu comprar, e tu bota na ponta do lápis a questão do IPVA. Aí, por exemplo, o carro a combustão como o Onix, né, e outros aí, que é essa polêmica da correia banhada a óleo, né? Exato, é uma polêmica que... Motor de 3 cilindros com correia banhada a óleo, que diz que dá um monte de problema, um monte de prejuízo pros Dá, cara. Ela dá problema, mas o negócio é o seguinte. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de fazer economias bestas. O problema do Onix não está relacionado... Obviamente, eu não entendo por que eles inventaram de botar uma correia que não é uma corrente de comando, é uma correia, ou seja, ela tem aquela questão da borracha banhada num óleo específico. O que acontece? Se tu não fizer a manutenção na concessionária e usar um óleo de especificação, né, diferente... ela vai estragar, cara. O que a Chevrolet fez para amenizar isso? Tu tem a garantia até 240 mil quilômetros se tu for lá na concessionária e fazer as manutenções na concessionária. Quem não fez as manutenções na concessionária pode ir lá, tu paga uma taxa e eles reativam a tua garantia até os 240 mil quilômetros. É uma estratégia legal, é inegável que o carro vende muito, mas o problema tá atrelado ao projeto? Tá atrelado ao projeto de fato, mas se tu fizer do jeito que o manual manda, não vai dar problema. Só que aí, por exemplo, tu pega uma contramão, a Volkswagen. Cara, o motor 1.0 3 cilindros, que foi vendido em toda a linha Volkswagen, T-Cross, Nivus, Polo, Up, Virtus. O motor 1.0 deles, cara, é um motor indestrutível. Tem gente que rodou 600 mil quilômetros com o motor. Tem vídeo da internet e o carro não estragou, cara. Entendeu? Isso sim eu acho que é uma estratégia correta. O motor é turbo, anda muito. Quem gosta de mexer com o carro, por exemplo, a galera do Up, TSI, né? Gosta de tunar o carro não quebra, cara. Eu acho que isso é o futuro dos motores. É um motor menor, com muita potência, que o cara pode brincar, o cara pode usar sem medo. Agora, colocar esse negócio de correia banhada a óleo, algo específico, ainda sabendo, historicamente, a cultura que a gente tem, eu acho que é um tiro no pé. Entende? Companheiro George, tu não quer fazer uma perguntinha aí pro nosso especialista? Tranquilo, tô satisfeito. Tu não vai comprar um carro elétrico também pra tua mulher? Vou. Qual que tu vai comprar? Rapaz, eu vou negociar isso lá com a BID, vai ser um BID. Um BID, né? Se for entrar, vou entrar no GWM, gostei mais. Vamos ver se essas marcas voltam aqui pra anunciar com a gente. eu iria no BYD, eu sou apaixonado por carro sedã, gosto de sedã, compridão, eu iria no Seal. No Seal. Pai, eu vou pensar nessa possibilidade, comprar um Seal usado. Cara, se tu abrir o LX, tu vai ver lá. 160, 180. Carrão, né, cara? Um carrão, cara. Imagina. Tu não vai fazer isso toda hora, mas, cara, tu fizer uma, acabou. Tu esquece aí eu tenho que falar aí eu tenho que falar primeiro, combinar com o prefeito Julinho de Ribamar, pra ele arrumar a entrada lá da rua lá de casa, que tá uma desgraça. Julinho, tu tá acabando com o Ribamar, meu irmão. Dá um jeito nisso, porque tu não te elege mais, tu não elege teu filho mais. Esquece, meu irmão. Ou tu ajeita, ou senão vai ficar difícil comprar meu carro, porque na hora que bater embaixo, pode arrebentar a bateria e aí já viu. Aí vai mandar nota lá pra casa dele. Aí não dá, meu irmão. Então, por enquanto, eu vou ficar mesmo num combustão. Por enquanto. Né? De fato. Cara, a gente conversou aqui com o Augusto Filho, especialista, um entusiasta dos carros elétricos e híbridos.
Cara, te agradecer, um papo Cara, eu que muito agradeço legal, pela atenção, cara, né? eu que Valeu aí agradeço pela aí. moral e com certeza esclareceu muita coisa Sim, pra com gente. certeza. Então, Esse é o objetivo. eu acho que o cara que está assistindo, ele vai pensar melhor agora a questão do carro elétrico. Com Vai certeza. perder um pouco Do medo. desse medo e seguir alguns conselhos como esse, que foi de comprar um carro já seminovo. Exatamente. Né? É quase a mesma coisa que o Já carro fugiu um novo. pouco da desvalorização de quando compra um carro zero. Exato. Beleza? Quer falar alguma coisa? A única... vou fazer uma menção honrosa aqui. O carro elétrico, ele não veio, lembrando, ele não veio para substituir o carro a combustão. Então não precisa ter raiva ou ter ódio do que é novo. Comprem o carro, testem o carro, que quem fala mal não entrou, não andou. Quem anda não fala mal. E se você é um apaixonado por carro, como eu, que eu gosto de merda velha, eu gosto de carro velho, que aparece buraco na carroceria, que tu bota uma segunda, uma terceira e não entra, que arranha marcha, eu gosto de carro assim, já tive carro turbo, já tive carro mexido. Não, isso não te impede de gostar de um carro elétrico, de um carro híbrido. Entre, ande, que você não vai se arrepender. E no caso de carro elétrico, a gente sabe que o Brasil é um pouco difícil, compra um carro com 1 ano de uso ou 2. Faz o que eu tô te dizendo, que você não vai se arrepender e tu não vai perder dinheiro. É só isso mesmo, para ficar claro para todo mundo que carro elétrico vale a pena se fizer do jeito certo. E lembre-se, nem tudo pode ser dito em qualquer lugar, mas aqui no blog pode. É isso aí, até a próxima. Valeu, pessoal. I don't wanna say I'm sorry, 'cause I know there's nothing